Graças a paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui. Mais um estudo, o último estudo nosso de agosto, e trabalhando um pouco sobre essa questão do que Deus está querendo, do que Deus está fazendo no mundo, né? Que Deus está unindo todo mundo em Cristo Jesus para o adorar. Falamos um pouco sobre nosso primeiro estudo sobre a questão da Torre de Babel, como a Torre de Babel não expressa só uma questão de línguas, mas a ideia de trazer o entendimento do que está acontecendo ali, e que é algo de comunicação, não de línguas em si, não a confusão das línguas, porque o interesse de Deus sempre foi o mundo, nunca foi um povo isolado. Então, nosso Deus é um Deus que gosta, né, da diversidade. Como eu falei no primeiro estudo, diversidade não é uma questão que tem levado no mundo de hoje, mas diversidade de cultura, de língua. Como é que vai ser belo estar no céu adorando a Deus, louvando a Deus, com todas as línguas, com todos os povos, de todas as culturas, adorando de uma maneira maravilhosa ao Senhor. Isso é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande ver essa diversificação, essa criatividade de Deus de criar tantas culturas e, e fazer com que essas culturas o adorem de todo o seu coração, do jeito que elas são. Isso é fantástico. E vemos que isso começou com Abraão. Vemos um pouco sobre o estudo de Abraão, vemos as promessas, vemos que Deus não se esqueceu, mesmo Abraão querendo dar o seu jeitinho, Deus não se esqueceu de Isaac, de Ismael e da sua mãe, de Agar. E hoje nós vamos ler realmente a promessa, né? O nascimento do filho da promessa. Mas antes disso, eu queria ler com você um salmo de número 126. Depois nós vamos orar e clamar ao Senhor para que Deus possa falar conosco nesse estudo. Salmo de número 126. Diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse é o Salmo 126, um salmo de consolo, um salmo de pedido de restauração. E isso aqui é muito interessante no verso 2, que diz assim: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Esse é o nosso Deus que transforma o pranto em riso, né? Isso é fantástico. E nós vamos agora orar a esse Deus maravilhoso que faz as grandes coisas maravilhosas por nós. Feche seus olhos. Ó Pai, nós te bendizemos, te adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, porque o Senhor é o Deus presente, o Deus de amor, de infinita bondade, que tem feito grandes coisas em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente dia a dia e fale aos nossos corações, ó Pai, porque nós vivemos para te adorar e para te bendizer. E não há outro Deus, ó Pai, que merece ser adorado senão o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, esteja presente conosco, ó Pai, nas nossas angústias, nos nossos medos, e sara, Senhor Deus, as nossas dores, tira o nosso pecado, ó Pai. Lava-nos, ó Pai, de todo pecado. Nós te adoramos e te bendizemos porque cremos que o Senhor irá cumprir tudo o que o Senhor prometeu, Pai. O Senhor irá cumprir. O Senhor é um Deus de
de promessas, o Senhor é um Deus que cumpre, um Deus de aliança. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, fale conosco durante essa mensagem, que possamos estar completamente penetrados ao que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, o nosso texto lá em Gênesis capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Gênesis 21, de 1 a 7. Diz assim: Visitou o Senhor Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamantaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Esse é o Deus maravilhoso, que cumpre as promessas. E nós estamos vendo aqui, então, nesse período, né, nesse mês de agosto, que é um período de missões, né, dentro da IPB, esse direcionamento de Deus de trazer um mundo para si, para o adorar, e como em todos esses atos, desde a Torre de Babel, né, os textos de Abraão que nós lemos, né, o cuidado de Deus com aquele que é deixado de lado, como Agar e depois Ismael, como tudo isso culmina para esse nascimento. Por quê, meus irmãos? Porque esse nascimento aqui, a partir desse homem, desse Isaque, é que nós estamos aqui hoje. É por causa dessa promessa de Isaque é que veio Cristo Jesus, o filho real de Abraão, o filho realmente da promessa de Abraão. Aquele, como diz lá em Gênesis 3,15, que vai esmagar a serpente, é descendente dele. Então, isso que a gente precisa entender no início desse texto é que Isaac, ele, desse contexto de promessa de Abraão, ele é o ápice aqui da promessa. Ele é o filho da promessa. Por quê? Nesse momento, nesse estudo, Deus começa trazendo ênfase aqui a essa fidelidade de Deus. O verso 1 diz que o Senhor visitou Sara como lhe dissera e cumpriu o que havia prometido. Deus visitou e cumpriu o que havia prometido. A intenção divina aqui de demonstrar que, apesar das limitações humanas, apesar do ser humano tentar dar o seu jeitinho, apesar do pecado humano, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpriu as suas promessas. Sara, aqui, há um tempo atrás, ela riu, né, da promessa, né, na época ela era Sarai. E aqui, Deus cumpre a promessa dela. Isso é interessante porque essa história de Abraão e Sara é central para o plano redentor de Deus. Há um argumento aqui que o cumprimento da promessa de Isaac é um marco do plano de Deus de formar um povo que será bênção para as nações. Isso é muito interessante. As bênçãos não serão somente para um povo específico, eu volto a reafirmar isso. Mas as promessas são para as nações, meus irmãos. Porque aponta aqui a continuidade da aliança de Deus com o seu povo. Deus está continuando a aliança. Deus está continuando o que ele prometeu. Que isso depois vai culminar em Jesus Cristo.
Aqui, a fidelidade de Deus é um prenúncio do cumprimento final em Cristo, que é a verdadeira semente de Abraão. Então, esse texto aqui, ele é primordial na história redentora de Cristo. Existe também um autor que ele diz, o Bale, que fala que esse cumprimento da promessa como parte de uma tipologia bíblica, onde eventos do Antigo Testamento prefiguram realidades do Novo Testamento. Ele destaca, então, esse Bale, ele destaca que o nascimento milagroso de Isaac antecipa o nascimento virginal de Jesus Cristo, mostrando que assim como Isaac foi dado por uma promessa divina, Jesus também foi enviado por Deus para cumprir a promessa de salvação na humanidade. Isso é muito interessante, essa conexão das promessas entre Isaac, né, as promessas de Abraão, que Deus fez através de Isaac, e Jesus Cristo. Então, Deus foi fiel em cumprir a sua promessa a Abraão e Isaac, e por causa disso, ele é, temos que ter a certeza que ele vai cumprir a sua maior promessa, que seria a vinda de Jesus Cristo. E hoje, como nós já vivemos essa pós-vinda, pós-primeira vinda de Jesus, é a volta de Jesus Cristo. Deus cumpre essa promessa. Isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o chamamento de Abraão, ele não, ele veio de uma região, e segundo alguns textos bíblicos, ele não conhecia Deus. Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu para ele e falou assim: sai da tua terra, sai do lugar onde você está, sai dali. Então, os cumprimentos do que Abraão, do que Deus fez a Abraão, é muito importante. E esse cumprimento da vida de Isaac, ele é o central aqui nesse texto. Então, Jesus Cristo é então o cumprimento principal, né, desse filho, dessa semente de Abraão, né? Ah, e porque Isaac nasceu, nós podemos ter a certeza que Jesus veio e que ele voltará. O nascimento de Isaac é o central nessa narrativa, mostrando que o plano de Deus de redimir toda a humanidade avança através das suas promessas. Isaac, cujo significado tem a ideia de riso, traz alegria, surpresa, que simboliza a alegria que viria em Cristo Jesus. Tem um autor chamado Michael Gorin que ele vai dizer assim, que o nascimento de Isaac deve ser visto à luz do grande plano de redenção de Deus. Ele sugere que Isaac é um tipo de Cristo, cuja vinda traria alegria e redenção não apenas a uma família, mas para toda a humanidade. O riso, dito aqui por Sara, pode ser entendido como uma antecipação do riso, da alegria da salvação que Jesus traria ao mundo inteiro. Isaac, aqui como um tipo de Cristo, reflete então a provisão divina por meio sobrenatural. Assim como Isaac nasceu contra todas as probabilidades naturais, Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo as promessas de Deus. Olha só que interessante. Isso é muito interessante, porque essa transposição do que era o Antigo Testamento sendo aplicado em Cristo. Nós precisamos ler os textos do Antigo Testamento e aplicá-lo em Cristo Jesus. Então nós vemos essas promessas de Abraão pelo Isaac e o nascimento de Isaac. Nós temos que trazer essa aplicação em Cristo Jesus. E Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo a promessa de Deus, que de uma maneira transcendente da compreensão humana.
Isaac, então, aqui, ele se torna um precursor do nascimento de Cristo, que culmina, então, sendo Cristo o plano de Deus para a redenção. Isaac, meus irmãos, ele foi circuncidado no oitavo dia, como diz o verso 4. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando era de 8 dias. Esse ato simboliza a inclusão de Isaac na comunidade do povo de Deus, marcada pela aliança. Ah, Esse sinal da aliança aponta uma identidade do povo de Deus com aqueles que são separados por eles. Ele sugere que o Novo Testamento, esse conceito é transformado na ideia de que todos estão em Cristo Jesus participando de uma nova aliança. Não baseada ao sinal físico como a circuncisão, mas através do batismo. Por isso que batizamos nossos filhos. Porque o batismo é um sinal que os nossos filhos fazem parte dessa aliança maravilhosa. Bale, o autor citado anteriormente, ele diz que a circuncisão de Isaac como uma antecipação da circuncisão espiritual mencionada no Novo Testamento. Bale argumenta que o ato de circuncidar Isaac prefigura o que Paulo descreve como circuncisão de Cristo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 11, que é a obra de redenção realizada na cruz, pelo qual os crentes são separados do pecado e unidos a Cristo. A promessa é cumprida, a aliança é cumprida. O sinal da circuncisão é o sinal da aliança cumprida e que o filho agora faz parte dessa aliança. Por isso, a alegria é expressa através de Sara. Deus me deu motivo de sorriso e todo mundo e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Olha só, verso 6. Deus me deu motivo de sorriso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Este é o sorriso de uma expressão de uma alegria genuína de Sara. Então, Sara aqui mostra um testemunho alegre das bênçãos e da fidelidade de Deus, que manifesta em situações que é praticamente impossível. Uma mulher de quase 100 anos, dando de mamar, tendo um filho, é praticamente impossível. Ele sugere que esta alegria é uma antecipação da alegria maior que virá com a redenção em Cristo Jesus. A alegria que traz a esperança, não apenas aos descendentes de Abraão, mas a todas as nações. O riso de Sara é um símbolo da resposta jubilosa do cumprimento das promessas divinas. Ele conecta isso à alegria que acompanha a salvação em Cristo. Onde é possível, meus irmãos, onde o que é impossível se torna possível. E a tristeza é transformada em alegria. Como nós lemos há uns textos atrás, de Gênesis 15, onde Abraão está triste, né? Porque ele diz a Deus, um Damasceno será o meu herdeiro. E Deus fala, não, você vai ter um filho. E essa é a promessa. Lembra quando ele olhou as estrelas? Começou com Isaac. Abraão creu nisso. O riso de Sara é uma antecipação do riso que todos os crentes experimentam na salvação em Cristo Jesus, meus irmãos. É a salvação em Cristo Jesus que mostra isso para nós. Por isso, eu queria trazer 3 aplicações rápidas aqui para os irmãos. Primeiro, confie na fidelidade de Deus. Nosso Deus é um Deus do impossível. Nosso Deus é um Deus que faz as coisas maravilhosas. Nosso Deus é um Deus que faz com que uma mulher de quase 100 anos amamente. Nosso Deus faz com que o Salvador
viesse através do nascimento virginal. Esse é o nosso Deus. Ele faz as coisas maravilhosas. Então, confie na fidelidade de Deus. Lembre-se que Deus está juntando todos em Cristo Jesus para o adorar. Deus está fazendo isso. E o nosso Deus, ele deseja abençoar o seu povo para que receba toda a glória deste povo. Então, confie em Deus diante das dificuldades, das circunstâncias impossíveis de sua vida. Confie na fidelidade de Deus. Segundo, encontre alegria em Jesus Cristo. Isaac trouxe o riso e a alegria a uma família. O nascimento de Cristo traz uma alegria eterna para todas as nações. Em meio às dificuldades, lembre-se que a verdadeira alegria vem em conhecer a Jesus Cristo. A verdadeira alegria vem em conhecer a Jesus Cristo, o real cumprimento da promessa de Deus. Lembre-se disso. E por último, participe dessa nova aliança em Cristo Jesus. A circuncisão de Isaac aponta para uma nova aliança em Cristo. Em Cristo somos apenas observadores da promessa. Não somos apenas observadores da promessa, mas participantes ativos dessa aliança. Isso nos chama a viver de uma vida de fé, demonstrando a nossa pertença ao povo através do relacionamento vivo e obediente com Jesus. Participar dessa aliança. Participar dessa aliança é muito importante. Entender que o nosso papel hoje é estar conectados com Ele. Mas entender também que existem pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso, esse Deus de promessas, que não sabem dessa história, ou que acreditam de uma maneira diferente, ou que nem acreditam. Nós precisamos levar sorriso nos lábios de outros que estão chorando. Precisamos falar do Evangelho, porque é isso que Deus está fazendo, isso que Deus nos chama a participar todos os dias. Vamos orar? Deus Santo, nós bendizemos a Ti e Te adoramos, porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus de promessas, ó Pai, mas é um Deus de cumprimento dessas promessas. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ajude em momentos de dor, de desespero, nos ajude em momentos, ó Pai, em que o choro está nos nossos lábios. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, olhar para o alto, olhar para Cristo e ver, Senhor Deus, a beleza da Tua glória, a beleza do Teu poder, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, eu oro e peço que o Senhor esteja com aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guie, que o Senhor traga o renovo, a alegria, que eles possam lembrar do Salmo 126, do regozijo, do júbilo, mas que eles possam lembrar, acima de tudo, da morte e da ressurreição de Cristo, que nos dá alegria eterna, Pai. Cuide da vida deles, cuide daqueles que precisam do Senhor, ó Pai, a todos os instantes, daqueles que estão distantes da Tua palavra. Traga, Senhor Deus, sorriso aos seus lábios e nos use da maneira que o Senhor quiser para que isso aconteça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Que Deus possa fortalecê-los sempre. Forte abraço.